Você sabia que povo, nação ou etnia são palavras mais adequadas do que tribo? Segundo o censo do IBGE de 2010, existem mais de 305 povos indígenas. Aproximadamente 53 grupos ainda vivem isolados e não têm contato com a população indígena. Onde estão? Mais da metade da população indígena vive na região da Amazônia. De onde eles vivem? Segundo os estudiosos, tudo começou cerca de 40 mil anos atrás. Naquela época, o continente asiático americano eram unidos por uma ponte de gelo no Estreito de Bering. Eles vieram provavelmente em busca de alimentos e foram se adaptando e se espalhando pelo continente americano. Todos aprendem que os povos indígenas vivem em aldeias, certo? Mas o que é uma aldeia? Aldeia é um conjunto de casas e a quantidade e a maneira como essas casas são organizadas varia de povo para povo. Existem povos, por exemplo, que não têm aldeia fixa, pois mudam de lugar conforme a estação do ano. Por exemplo, o povo Pirahã. Os Mauê, povo que vive no Amazonas, organizam suas aldeias, a quais chamam de vila, muito parecida com a cidade, pois tiveram muito contato com não indígenas. Já a aldeia do povo Chavante é em forma de ferradura. No centro há um pátio para cerimônias e brincadeiras. O povo Munduruku tem sua aldeia organizada em fileiras de casas, com pátio entre elas para as crianças brincarem. Esse povo tem a pesca como seu principal sustento, por isso a aldeia está construída próxima ao rio. As aldeias podem ter 3 formas: as circulares, por exemplo, a do povo Bororo; as aldeias retangulares, por exemplo, os Chavante, Assurini e Suruí; e aldeias lineares, como os Carajá e Munduruku. Como os indígenas se alimentam? Alimentam-se de carne, pesca, raízes como a mandioca, o cará, batata doce, inhame, de frutas, milho, melancia, gerimum, amendoim, fava e feijão. A mandioca e o milho são alimentos muito importantes para as comunidades indígenas e não indígenas. Os europeus conheceram o milho aqui na América, então começaram a usar em suas receitas. Aqui no Brasil, usamos o milho no preparo de farinhas, broa, milho, pães, creme, canjica e na popular pipoca. Tudo que os povos indígenas produzem é para o seu uso no dia a dia, como as esteiras, os cestos. Você sabia que em uma aldeia todos sabem confeccionar os objetos da sua sobrevivência? Sabia que os indígenas fabricam instrumentos musicais para diversas situações? Por exemplo, o chocalho é o mais usado pelas comunidades indígenas. Ele pode ser feito de cabaça, recheada de sementes, paus, pedrinhas. Outro instrumento também, muito usado pelos índios, é a flauta. Ela pode ter várias formas e confeccionadas com bambu, osso, madeiras e etc. Pode ser tocada com o sopro da boca ou com o sopro do nariz. O tambor. O tambor pode ser uma tábua, casca de tartaruga, cerâmica, madeira oca ou de pele. Durante os rituais, a comunidade indígena dança e canta ao som dos instrumentos. Língua dos povos indígenas. É muito importante sabermos que não existe uma única língua falada por todos os povos tradicionais. No Brasil, hoje, são faladas aproximadamente 274 línguas indígenas. Alguns povos, além da língua materna, falam o português e também sabem falar a língua de povos vizinhos.
A cultura brasileira é uma cultura que possui em si várias características de vários povos. Enfim, é uma cultura diversa. Agora estamos aqui próximos a comemorarmos o Dia do Índio. Mas será que nós só devemos parar para pensar neste dia? Quantos elementos da nossa cultura fazem parte daquilo que eles deixaram para nós e continuam deixando? Porque gostaria inclusive aqui de lembrar que cada tribo é uma nação. E cada nação possui sua história, sua cultura, sua língua, seu jeito de ser. Aquilo com que cada indígena se identifica dentro de sua nação, dentro de sua tribo. Eu convido esse momento para refletirmos mais sobre essa história, mais sobre os povos nativos, respeitando. Mas isso nós devemos fazer ao longo do ano, não só em um dia. Lembrar dos elementos culturais que estão introjetados naquilo que nós entendemos como cultura brasileira, mas são elementos da cultura indígena. Deixo aqui essa reflexão para que nós possamos aqui continuar um debate. E agradeço à professora Sara pelo convite de estar falando para aqueles que acompanham o seu canal. Um abraço. Esse foi o nosso resumo sobre a cultura indígena. E aí, conforme prometido, sabe aquele dito popular? Promessa é dívida? É bem assim que funciona. Prometi para vocês ontem, né, que nós não conseguimos terminar de assistir o videozinho. E ontem eu prometi que eu traria hoje. Então, ó, promessa é dívida. Dívida cumprida, não é? E esse vídeo foi muito interessante, porque esse vídeo ele fecha mesmo chave de ouro tudo que nós vimos aí no capítulo de história. Adoro falar sobre essa parte aí da nossa história, sobre os índios, né? Tudo do que aconteceu, como aconteceu. Então a gente realmente precisa ter conhecimento, precisa ter um olhar de respeito, né? E uma certa até gratidão a esses povos aí que contribuíram tanto para a nossa história. Falando em história, hoje nós vamos fazer então a correção do grupo 4, pois ontem nós já finalizamos o capítulo de história. Faremos a correção hoje e a atividade avaliativa amanhã. Bora comigo, vamos lá. Olha só. Então nós tivemos várias teorias aí no capítulo de história, né, que a gente falou todo sobre a história dos índios, como que aconteceu, né, como que essa comunidade aí do passado influenciou aí no nosso presente. Na página 239, vocês tinham então que observar a figura que estava ao lado, né, que é uma figura de um documento histórico, que foi uma pintura, e responder de acordo com as perguntas. Então vamos lá para a primeira pergunta aqui. Quem é o autor da obra? Então, o autor da obra está aqui embaixo da obra, porque aqui a minha figura cortou um pouquinho, mas se vocês olharem aqui na parte de vocês, vocês vão ver, ó. O autor da obra é o John Moritz Huygens, tá? Qual é o título da obra? O título está bem aqui em cima, ó. Família indígena. Quem são as pessoas retratadas? Então, quem são as pessoas que foram pintadas nessa obra? Os indígenas. E qual costume indígena a obra mostra? O que eles estão fazendo aqui, pessoal? Estão caçando, né? Então, está mostrando o costume da caça, ok? Coloque um confere aí. Depois, nós vamos lá para a página 240, exercício número 2. É lá uma resposta pessoal, mas o 3, você tinha que marcar a alternativa correta. Por que os primeiros habitantes do Brasil foram chamados de índio? Então vamos lá. Quem são os primeiros habitantes do Brasil? Quem foram? Os índios, né? Quando o Cabral chegou aqui com essas caravelas, na verdade, né, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Mas e aí? Quem que já estava aqui no Brasil quando Álvares Cabral chegou aqui no Brasil? Os índios, né? Então, na verdade, os primeiros habitantes do nosso Brasil
foram os índios. E aqui pergunta por quê, né, que os primeiros habitantes foram chamados de índio e são chamados até hoje. Olha aqui a resposta correta segundo a teoria histórica, ó. Porque os portugueses acreditavam que tinham chegado às Índias, né? Quando os portugueses com as caravelas lá saíram em busca da Índia, eles chegaram aqui na nossa terra, acharam que estavam chegando nas Índias, por isso que chamaram, né, esse pessoal que estava aqui de índios e ficou até hoje esse nome, e aí que é correspondido pelos primeiros habitantes do Brasil. Na página 245, você tinha que pintar lá no diagrama as tribos, alguma das tribos indígenas do Brasil, né? Nós vimos na teoria, como vimos no vídeo, que são muitas tribos indígenas. Mas aqui no diagrama tinha algumas. Então vamos lá ver onde está. Tupi, Tapuia, Tapajós, Tupiniquim, Caiapó, Carajá, Yanomami. Pessoal, já que nós estamos falando dessas diversas tribos indígenas, vamos lembrar, porque são índios, né? Todos têm a mesma cultura, o mesmo costume? É assim que funciona? Não, né? Cada tribo tem a sua história, a sua cultura e o seu costume, tá? Página 246. Então, você tinha que colocar o M para as atividades feitas para as mulheres e o H para as atividades feitas pelos homens, porque vocês viram lá que os indígenas, né, eles possuem uma maneira própria de se organizar, e aí vocês viram como um pouquinho de como é essa maneira. Então, vamos ver as tarefas indígenas aqui, como que são distribuídas entre homem e mulher. Pescar é do homem. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Opa. Ó, pescar é do homem. Cuidar do filho é da mulher. Preparar as refeições da mulher. Tecer redes é a mulher. Caçar é o homem. Construir moradias é o homem. E garantir a proteção da aldeia é tarefa do homem. Tá bom? 3. O que é correto afirmar sobre a organização das tarefas de uma aldeia indígena? Então, a resposta correta é a resposta B. Ó. O trabalho na aldeia é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e por idade, né? Então, é dividido o que é do homem, o que é da mulher, o que é da criança e assim por diante. Então, a resposta correta é a resposta B. 250, nós temos aqui o exercício 1 de exercício de aplicação. Ó. A arte indígena pode ser apreciada principalmente em pinturas corporais, cerâmicas, plumagens e cestos trançados. Ok? Então, a alternativa correta é a alternativa A, que nós vimos também aí, né? Um pouquinho da arte indígena, né? Nós vimos lá que a arte, ela deixa transparecer o sentimento e a sensibilidade, né? Da tribo ali indígena. Então, vocês viram quais são os tipos de artes que eles desenvolvem, né? Nós vimos lá a cerâmica, a cestaria, a plumagem, a pintura corporal, as máscaras, e nós vimos também que, como para tudo, não é porque uma aldeia indígena faz de uma maneira que a outra vai fazer. Cada um tem a sua maneira ali de expressar a sua arte, certo? Página 251, vocês tinham que completar o texto. Vamos ver como ficou? Cada povo indígena tem sua forma de produzir artesanatos, que vão se transformando em arte e são passados dos mais velhos para os mais jovens, mantendo dessa forma as características particulares de cada povo. O importante é saber que as comunidades indígenas
tem uma grande diversidade cultural e que os artesanatos produzidos são reflexo de seus costumes. Então, isso está fechando com tudo que a gente aprendeu, né? Então, cada povo ele tem a sua forma de produzir o seu artesanato. Esse artesanato ele surge, né, com a arte, que é uma coisa que vai passando de geração para geração. Então, o artesanato ele surge dos mais velhos, passando para os mais novos. E isso vai mantendo a característica de cada povo. E a gente precisa saber que toda comunidade indígena tem uma diversidade cultural, ou seja, cada um tem o seu modo de viver, o seu costume, não são iguais. Não é porque eles são índios que eles, né, fazem tudo da mesma maneira. Não. Cada um tem a sua cultura, o seu costume e tem que ser respeitado. Número 3. Quanto à arte plumária e à pintura corporal dos indígenas brasileiros, assinale a opção correta. A opção correta nós fizemos juntos ontem, que é a resposta D, né? Nem preciso comentar muito aí sobre essa resposta. Depois nós fomos lá para quase finalizar na página 254, porque nós vimos na teoria que, né, o índio ele deixou várias, né, ele trouxe várias influências para a nossa cultura brasileira. E aí você precisava marcar um X. Qual foi a influência indígena na cultura brasileira das opções que estavam aqui? Vamos ver se você acertou. O que nós fazemos, né, hoje, que é influência da cultura indígena? Ó, dormir na rede, pescar, usar utensílios de barro e de palha, comer mandioca e milho, tomar chá para curar doenças e andar descalço. Então, são essas as opções. Quem marcou mais que está errado, precisa arrumar. 2. São chamados de terras indígenas os locais ocupados pelas comunidades indígenas de uso exclusivo dele. Então, hoje em dia, os indígenas têm as suas terras, tá? Que é de exclusividade dos índios. Então, é de uso exclusivo dos índios. Então, a opção correta é a B. Depois, na 255, você tinha que juntar as sílabas e aí encontrar algumas palavras de influência dos povos indígenas. Então, como que ficou? Catapora, Guaraná, Peroba, Maracanã, Gambá, Pajé, Siri, Jurubeba, Capivara e Biju, tá? Então, meus queridos, é isso, nosso capítulo de história. Adorei muito esse capítulo de história, como eu já disse, vou dizer novamente. Eu gosto aí de saber da nossa história, gosto de escutar a história dos índios, que eu acho que é um povo mesmo guerreiro, que passou por muita coisa e merece total nosso respeito. Ó, beijinho no coração de vocês. Vamos lá para a atividade avaliativa de geografia. Estou te esperando lá.